Sebastian aí, chegando da RD. Não, não é da RD não, da Timescale. Pô, tô lembrando lá de 10 empresas atrás que eu trabalhava. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu ver se esse aparelho funciona. Por algum motivo... talvez eu tenha que sincronizar ele. Opa. Deixa eu ver. Ué. Engraçado que... Provavelmente você vai ter que escolher na lista, eu acho. Aonde na lista? Vai lá em cima, acha o Bluetooth ali, ó. Aqui, ó, o Bluetooth ali. Parte. Kenson. Para ele ficar conectável. Nearby. Ai. Cara, vamos fazer direto aqui, eu fico aqui do ladinho. Aí a gente não... Que engraçado, ele tava usando, né? O Raul tava usando. Vai embora, Opa. Ok, então. A gente vai ter esse gap aqui. Eu não sei se eu fico com o pé aqui em cima. Eu tô pensando mais para ficar passando os slides, né? Por algum motivo não sincronizou. Oi, oi. Aí. Tem que segurar bem perto esse microfone para funcionar. Então é isso aí, galera. Eu tô aqui meio que com um pé em cima de uma coisa e o outro pé aqui, mas... será que alcança? Eu vou tentar só dar uma migradinha aqui no meu espaço. Vamos por aqui, ó. Que daí eu fico na frente. Isso. Você pode ver aqui que... Opa. Vai voltar, vai voltar. Aí. Show de bola. Bom dia, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui, galera. A nossa palestra hoje é sobre dados em alta velocidade. E a ideia é falar sobre Timescale, DB, né, a extensão e como ela funciona. O meu nome é Jonatas, eu trabalho na Timescale como Developer Advocate e eu também trabalho lá como Community Manager. Se vocês quiserem me encontrar na internet, aí é só procurar Jonatas DP, vocês vão me encontrar aí. Eu também, no meu trabalho da comunidade, eu acabo ajudando muita gente de várias formas e a maioria das perguntas que as pessoas fazem são relacionadas a como configurar o timescale para otimizar para o case da pessoa, que tipo de dado colocar em cada configuração. Então, a gente acabou desenvolvendo uma template. E eu vou hoje mostrar essa template passo a passo e falar sobre os detalhes de performance de cada funcionalidade, por que aquela funcionalidade é interessante. E aí vocês podem usar essa template, se vocês quiserem olhar aí, é github.com/timescale/templates. É um espaço aberto para vocês explorarem. Tem duas templates lá, uma de sensores e outra de mercado financeiro. Eu trabalhei 5 anos em sistemas de trading aí, e aí acabei fazendo essa área de finanças também, mas são templates que estão sendo construídas com a colaboração de outras pessoas da comunidade. Então imagina que é como se fosse um mini framework de SQL aí para agilizar, colocar o esquema e tudo mais. Então, geralmente na questão de sensores, né, que é um caso óbvio aí de IoT, você comprou uma série de sensores e você quer começar um monitoramento, ou você tem uma fazenda, ou qualquer coisa.
Então você precisa coletar amostras do teu device rodando, alguma coisa assim. Então esse é o exemplo que a gente vai usar para falar do assunto. Não a ideia não é que fique preso, mas assim que a gente tem um exemplo concreto também para não ficar tão difícil de entender. Eu não sei aqui quem gosta de PSQL aí, quem acha legal usar. O PSQL é uma ferramenta para Postgres que você interage pela linha de comando. Quem aqui não sabe o que é PSQL? Só para... Legal. Temos o PSQL basicamente a ferramenta mais bruta que você pode usar para interagir e rodar comandos SQL em um banco de dados. E a maior vantagem assim, é que ele também está dando bastante flexibilidade, extensibilidade. Então, você pode criar variáveis. Então, ao invés de você declarar todas as configurações no meio do teu arquivo, você também pode criar essas variáveis. Então, nesse caso aqui, eu estou setando uma série de variáveis. E aí, quando eu for declarar a minha SQL ali, eu posso também usar essas variáveis no meio ali com 2 pontos, referindo à variável. Então, né, ali, por exemplo, né, no primeiro eu coloquei o nome da minha hypertable, se chama sample, né, e aí eu tenho algumas configurações. Então, quando eu clico, quando eu executo, vai ser mais ou menos isso que vai ser executado, né? Ele vai executar o SQL, fazendo injetando os valores dentro. Então, esse é o primeiro momento para começar a falar do core da timescale, né? E por que ela impacta tanto e causa esses efeitos de colocar alta velocidade muito mais do que quando você está usando um dado comum. Então, ali no começo é uma tabela simples. A única diferença é que essa tabela não tem uma chave primária. E essa é uma característica dos dados temporais, né? A chave primária ela tem que ser uma combinação que envolva o tempo, né? Então, você tem que usar a tua coluna temporal. Então, no nosso caso, a tabela sample é porque ela está coletando samples, né? Então, imagina um sensor, ele está mostrando um dado e eu estou pegando uma amostra desse sensor e colocando numa tabela, né? Como uma pessoa lá, sei lá, medindo a febre de um paciente com um caderninho, né? Então, a gente está coletando amostras e guardando nessa tabela. Mas qual que é o problema de dados temporais? Imagina que você tem milhões de dados para inserir na tabela e aí você precisa de muita velocidade. Então, quando você começa a inserir muitos dados, geralmente quando uma tabela no Postgres passa de 100 milhões de linhas, tudo fica mais lento. Não é bem assim para você rodar uma consulta, para você encontrar uma informação. Então, mesmo que você tenha um índice na tua tabela, o teu índice vai ter, sei lá, 20 gigabytes, 50 gigabytes de tamanho. Então, até andar com o índice é lento quando a tabela é muito grande. Então, uma ferramenta que é usada que é o particionamento, que é uma estrutura interna do Postgres. E o que a timescale faz é uma extensão do Postgres que entende que você quer particionar os teus dados, entende que os teus dados são dados temporais e faz o particionamento automático através dessa configuração. Então, nesse caso, a minha tabela, a minha hypertable ali na linha de baixo, onde eu estou usando o create hypertable, eu vou estar fazendo esse by range, que é uma dimensão temporal. Então, eu falo assim, olha, eu tenho essa tabela, mas eu tenho essa regra de particionamento a partir da dimensão temporal. Então, ao invés de eu ter uma tabela grandona, eu tenho uma tabela por semana. E aí, se eu fizer uma query, se eu fizer uma consulta no meu banco de dados, eu consigo paralelizar nessas tabelas que estão essa consulta. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma contagem, quantos registros tem? Ao invés de eu contar numa forma sequencial, 1 a 1, eu sei que cada semana vai ter uma tabela, eu posso encontrar todas as subtabelas que existem e executar em paralelo. Então, essa é a forma que funciona por detrás dos panos. E uma outra parte legal é que você pode adicionar outras dimensões. Então,
A primeira dimensão é o tempo, mas vamos dizer que você queira agregar também que os dados de um determinado cliente também fiquem numa tabela só, numa partição isolada, e aí você pode adicionar mais partições a partir disso. Então, tem uma outra uma funçãozinha que se chama Add Dimension, que você consegue adicionar uma dimensão extra na tabela. Nesse caso, agora, eu vou mostrar um pouco sobre algumas questões que são as questões mais comuns que acontecem quando a gente está desenhando, trabalhando com dados temporais. Então, eu vou lá, começo a coletar a temperatura de algum espaço e o que eu vou fazer? Eu vou fazer um dashboard. E esse meu dashboard vai ter algumas informações básicas. Vai ter a média, vai ter a máxima, a mínima, vai ter alguns tipos de informações e eu vou coletar essas informações em diferentes time frames. Então, eu quero falar, eu quero saber a máxima, a mínima por minuto, eu quero saber a máxima, a mínima por hora ou por dia. Então, vai gerar um monte de SQL repetido, que eu quero exatamente dizer a mesma coisa, só vai mudar, né, se é de minuto para hora, etc. e tal. Então, esse aqui é um exemplo mostrando como você pode gerar essas visualizações materializadas que fazem essa computação por detrás. Então, essa parte do exemplo do SQL não é tão interessante. Eu vou mostrar aqui na prática o que ele está gerando essa visão. Então, essa visão é o que a gente chama de Continuous Aggregates, que é uma agregação contínua. Então, ali tem uma função chamada Time Bucket, e essa função ela vai fazer um agrupamento a nível de 1M, que é 1 minuto, né, nesse caso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar essa função statsEggs. Essa função statsEgg é uma função que é um componente que ela permite você, por exemplo, imagina que eu quero pegar a média por minuto. E aí eu quero processar a média por hora. Mas eu queria reusar a média do minuto para mim não ter que ir lá em todos os meus milhares de registros que tem dentro do minuto e reprocessar a nível de hora. Então, a média da média não é a média. Vocês devem ter aprendido isso na matemática em algum lugar. E aí, então, esse statsEgg é um componente de SQL que a gente criou, que ele funciona para isso. Eu vou falar mais para frente sobre esses componentes. E aí, eu posso fazer de 1 hora. Então, quando eu for fazer de 1 hora, ao invés de chamar novamente a tabela sample, eu vou chamar a view imediatamente anterior. Então, eu começo, agrego uma vez no minuto, e depois agrego em hora, né? Da mesma maneira. Então, eu posso agregar de minuto para hora, para dia. E aí, o que é legal disso? Então, se você for pensar no nível de complexidade do algoritmo, né? O único momento que eu vou ter uma complexidade indefinida é no momento que eu estou indo nos dados brutos, que eu vou lá na minha tabela original e descubro quanto que tem. E aí, depois desse momento, eu estou trabalhando só, né? Por exemplo, de 1 hora eu vou sempre ter 60 registros a partir de 1 minuto. Né? De 1 dia para 1 hora eu vou ter sempre 24 registros para processar. Então, fica super rápido para fazer esses processamentos. Né? Então, a maioria das pessoas que tem esse problema hoje faz isso na camada da programação. Tem uma aplicação rodando e aí tem um background job lá, uma ferramenta que roda em paralelo, que encontra os dados, cria as médias, enquanto o banco de dados pode fazer isso para você sem você ter que se preocupar com isso. E a melhor parte disso tudo é que ele consegue sincronizar. Se você for lá e fazer updates, mexer nos dados, ele também sabe atualizar. E eu vou mostrar todos esses detalhes de por que essa arquitetura é tão boa e tão eficaz para isso. Então, temos o nosso amigo Fabrício, que sempre está aí nas PGD com a gente, Fabrício Melo, e ele foi a pessoa que implementou esse Hierarchical Continuous Aggregates, que é essa ferramenta que permite que eu crie uma dependência entre as minhas visualizações contínuas e agregadas.
E aí tem alguns detalhes bem legais aí para entender sobre como funciona essa questão da agregação contínua. Então, vamos colocar aqui alguns cenários para a gente entender o funcionamento como um todo. Então, a primeira questão que a gente vai entender é o intervalo e quanto de granularidade que a gente está gerando, né? Então, se eu vou gerar dados por minuto, por hora, por dia, né? Então, quero comentar aqui alguns cenários, por exemplo, que eu conheço lá na comunidade. Então, por exemplo, tem pessoas que agregam os dados a nível do segundo. Para eles, né, o primeiro bucket é a nível do segundo, porque eles processam centenas ou milhares de dados dentro do segundo. Então, por exemplo, se você for assistir a Bolsa de Valores aí, aqui do Brasil, ou vai assistir uma criptomoeda, ou vai assistir algum tipo de evento de dados do mercado, você vai cair nesse problema, que é, cara, está entrando 150, 200, 1000 eventos do mesmo tipo de dado por segundo. E aí você vai ter que escolher quanto que você quer agregar e quanto de volume que você tem de dados, né? Então, por exemplo, você está assistindo, sei lá, 5.000 ativos diferentes, de bolsas diferentes de valores, né? E aí você vai ter que entender qual que é a densidade de dados que você quer e o qual que você vai usar. Então, pensando aqui, né, quanto maior o nível de granularidade, mais você vai pensar em ter uma retenção mais curta desse dado, né? Você vai falar, não, a nível de segundo, talvez eu vou guardar por 10 anos, ou a nível por hora, talvez eu possa guardar para sempre. Mas você vai começando a pensar, eu nunca mais vou usar aquele dado aberto, né, cru, né, que existe. Então, também existem essas configurações do timescale que você pode estar colocando. Então, aqui está alguns dados que a gente coletou, assim, conversando com a galera da comunidade, né? Quanto tempo que você vai guardar esses dados, né? Então, por exemplo, nível de o dado dentro do minuto, né? Eu não vou precisar nível de minuto, por exemplo. Vamos imaginar, sei lá, um sensor de temperatura, né? A temperatura varia muito pouco dentro da hora. Então, assim, a longo prazo, sei lá, passou um ano, eu nunca vou querer entrar dentro do nível de 1 minuto específico de algum dia do ano passado para saber o que aconteceu. Então, a nível de 1 hora tá bom. E aí você tem que pensar em como você vai configurar isso para você também ter uma boa retenção e manter, né, as tabelas eficientes. E aí tem esse caso que é o watermark. Então, a marca d'água é o algoritmo que é muito legal, que eu acho esse algoritmo uma inspiração arquitetural aí para vocês usarem nas aplicações de vocês, né? Então, qual que é o problema? Eu vou lá e falo assim, eu quero atualizar a minha visão que materializa uma determinada agregação contínua. Então, eu posso dizer, eu quero fazer um refresh aqui, eu quero forçar uma atualização da data A até a data B. Mas, geralmente, o usuário ele não quer fazer isso, ele quer que o próprio sistema controle isso. Então, se você não usar o parâmetro, passar null ali, ele vai ter que fazer essa detecção de uma forma automática. E aí ele controla isso através dessa marca d'água. Então, a marca d'água é basicamente uma tabelinha que fala assim, olha, essa visualização, essa view de 1 minuto, a gente processou ela até ontem. E aí ele grava essa data de ontem. E aí ele acredita que você está inserindo dados em real time, né? Então ele vai falar, o que tem de novo? É o que tem de ontem até hoje. Aí você manda processar de novo e aí ele vai atualizando essa marca d'água e vai passando ela mais para frente, né? E aí você pode até olhar internamente, se você quiser ali pegar a partir dessa função SIEG watermark e descobrir qual que é a data que ele tem internamente. Então, tem várias funções legais. Então, eu criei essa funçãozinha getHypertableID, que é só para ajudar a buscar, a partir de um catálogo interno do Postgres, esses dados. E aí você consegue descobrir, né, o que você tem lá dentro desse elemento. Então, basicamente, a marca d'água é esse ponto aonde você arrastou essa flechinha do threshold do teu dado. Então, cada vez que vai inserindo mais dados, você tem essa marca, você pega os novos dados e arrasta ele para frente.
isso só serve para isso. É muito simples e muito legal. Mas, e aí se eu atualizar um negócio antigo? Vamos dizer que eu estou lá, processei os meus dados e fui lá inserir um dado de 2 horas atrás. Então eu vou ter outros tipos de problema. Eu já vou comentar sobre eles, eu esqueci desse slide. Então, assim, é muito legal pensar que esses são os principais objetivos do sistema de materialização. É que ele seja muito rápido e que ele nunca faça com que, né, a qualidade dos inserts que estão acontecendo nos dados brutos pare, né? Então, ele tem que ser um sistema que não interfere na produtividade, né, e no canal principal de inserção dos dados, né? E ele vai ter momentos que ele vai estar desincronizado. Ele eventualmente vai retornar os dados de uma forma real-time atualizada, mas o objetivo é que tudo que ele processar seja consistente e tudo que falta ser processado pode ser unido com o que já foi processado. Então, quando você está fazendo uma query e buscando os dados a partir daquela view, ele vai entender que você está buscando e vai falar, olha só, ele pegou os dados até a data da hora atual, só que a última hora não foi atualizada, a gente nem tem essa hora materializada, mas a gente pode ir lá no banco de dados, computar isso, unir os valores e mandar os dados computados para o usuário final. Então, ele mantém essa consistência através de 2 transações, e essas transações são transações super leves, que não bloqueiam nada a nível da fonte dos dados, né? Então, eu estou processando, o que vai acontecer se você está inserindo dados em paralelo, esses dados não vão aparecer nos últimos dados do teu dashboard, porque eles vão entrar num outro processo posterior para ser processado. E a única coisa que existe um block é um block para você não rodar o mesmo refresh em paralelo. Então, se você iniciar uma thread aqui tentando rodar a atualização e você iniciar outra thread do lado, tentando passar um outro processo que também tente fazer aquela mesma atualização, ele vai ser transacional e vai falar, espera aí que eu já estou numa transação exatamente com esse componente e esse componente está bloqueado. E aí existe esse conceito do log de invalidação. Então, o log de invalidação é uma outra tabelinha que mantém mais registros, né, para digamos assim, suportar essa atualização. Então, aqui é um exemplo prático, aqui, que é uma outra materialized view, não tem nada a ver com aquela questão hierárquica, é só um exemplo mais simples para ajudar a compreender como tudo isso funciona. Então, imagina que a gente está coletando dados lá de vários sensores, mas aí a gente quer fazer, quantos eventos está dando por hora? Então, essa é a nossa query. Sample by hour. Quantos eventos está chegando por hora? E aí, eu crio a query e aí eu insiro alguns dados. Então, eu começo ali. Vou começar com 80 minutos, 60 minutos, 30 minutos, 10 minutos de agora. E aí eu insiro exatamente como se fosse do passado para o presente, esses dados. E aí vocês podem ver ali que tem um set client min messages to debug one. Então, essa parte habilita o debug só para a gente ver as mensagens. E aí vamos rodar o primeiro refresh. Então, aqui na última linha está escrito refresh, continuous aggregates. E aí eu não estou passando nenhum argumento. Então, eu vou falar assim, atualiza aí, coloca todos esses dados para processar as médias por hora. E aí ele apareceu essa linha, estou fazendo o refresh da janela do ano 4.714 a.C. até o ano atual. Então, esse é o ponto mais distante no passado que é possível dentro de uma data, né? Então, seria a data menos infinito até a data atual, né? Seria isso. Aí tem ali uma outra linha no log. Deletou 0 linhas. Quer dizer o quê? Não tinha nada que foi atualizado, não tinha nada para remover, nada que ficou antigo. E aí apareceu, inseriu 3 linhas no log. Aí entrou mais dados. Eu fiz mais um insert 10 minutos para frente, né? Então, saí de agora, do presente, fui para o futuro. Depois fui 30 minutos, depois fui 60 minutos e mandei dar os refresh. Então, o que aconteceu? Agora ele já conhece a data do passado. Então, ele falou, opa, eu parei aqui
às 23 horas, no dia 19, e agora eu vou até onde? Eu vou até a próxima, até o próximo bucket da hora anterior. Fica complexo porque a gente não tem a referência da hora para entender ali, mas basicamente quando eu faço o time bucket, eu estou fazendo um truncate da hora. Então, é 13h40. Então, ele considerou até as 13 horas. E ele falou, olha, eu processei até as 13, a última hora ainda está em aberto. E aí, a nova marca d'água é essa, né? Então, essa segunda linha é a linha referente à marca d'água. Aí, a terceira linha, você pode ver ali, ó. Olha, ele foi lá e mexeu no minuto que estava em aberto. Então, aquele minuto alterou. Então, eu vou ter que deletar aquela linha daquela média. Daquela hora já não está mais funcionando e vou ter que adicionar outra linha. Então, ele deletou uma linha e adicionou 2 novas linhas porque tinha mais uma hora em aberto, né? Então, aqui a gente inseriu dados de menos 2 horas e dados até 1 hora e 1 minuto para frente, né? Então, ele conseguiu identificar quais eram os blocos que teriam que ser invalidados e atualizar eles de forma independente. Essa que é a grande sacada do negócio. E essas duas formas, né? Então, o invalidation log e mais a watermark são 2 pequenos sistemas de controle, que são 2 tabelinhas que apenas gravam coisas muito simples, tipo, invalidou da data A até a data B, ou aonde eu estou parado no meu último log. Então, são 2 tabelas, mantém tudo transacional, você pode atualizar. E aí a gente tem esse negócio chamado Materialize Only, que é uma outra opção, que essa opção, a gente chama ela de real time, né? Então, assim, real time ou não é. Então, se você quer que uma query seja real time, você vai dizer que ela não é materialize only, né? Então, quando ela vai buscar dados apenas materializados, a query nunca vai voltar nos dados originais. Mas, por exemplo, digamos que você busque dados e nem todos os dados foram processados, e está configurado que não é para ser materialize only, então ele vai fazer essa busca desses dados extras e vai agregar esses valores. Então, ali, nesse caso aqui, é muito interessante entender para que serve o offset dos parâmetros, né? Então, imagina que o offset é uma possibilidade de configurar uma janela extra de atualização. Imagina que você trouxe dados, mas você pode ter um sincronismo ali. Digamos que você está processando, mas em algum momento você tem que processar algo de 5 minutos atrás ou de 10 minutos atrás. Então, você também quer garantir que essa última janela foi reprocessada com sucesso. Então, essa start offset, end offset, são a janela que você quer arrastar, né? Então, eu estou processando a média da última hora, mas vai que tem dados antigos das últimas 2, 3 horas, então eu posso colocar um offset iniciando um pouco adiante, então eu vou atualizar aquelas 2 ou 3 horas para garantir que não vai haver nenhum nível de consistência. Aí aqui é um exemplinho que eu gerei. Eu adoro criar funções que usam background jobs. Então, existe dentro do TimescaleDB, existe um negócio que se chama Actions, que é uma forma que você agenda jobs, né? Você consegue agendar uma determinada função SQL para rodar periodicamente ou para rodar uma vez. Então, nesse caso, a gente está adicionando uma função que se chama emulate sample from devices. Então, a ideia é que ele vai gerar novos dados para dispositivos imaginários e eu vou rodar essa função a cada 5 segundos. Então, eu coloco a função para rodar e ela vai ficar a cada 5 segundos inserindo novos dados como se fosse um sensor emitindo alguma coisa, mas os meus dados são aleatórios e isso permite que eu consiga ficar rodando e atualizando o que eu estou fazendo.
Aí, aqui, esse aqui é um exemplo bem mais complexo. Aí. Eu vou parar um pouco agora, deixar vocês lerem um pouco aí também. Mas a ideia desse exemplo é unir todas as views que eu tenho de materialização por minuto, por hora, por dia, e trazer tudo numa view só. Né? Então, eu quero saber a média atual, a máxima do minuto, do dia, da hora, e aí eu crio uma visão que eu tenho acesso a todos eles ao mesmo tempo. E aí, se vocês olharem aqui nessa parte do Stats Egg, tem uma flechinha chamando Average ali. Então, esse é um operador, né? É um operador que a gente inventou lá, Timescale, dentro dessa ferramenta chamada Toolkit. E esse é o meu, eu acho que é o meu próximo tópico aqui, que são as agregações dessa ferramenta. Então, o Toolkit, basicamente, ele criou uma série de componentes para transformar o SQL numa espécie de pandas, né? Então, igual tem o Python Pandas lá, que você faz um monte de estatística. E tem um problema quando você faz estatísticas na tua linguagem de programação favorita, que é que os teus dados eles têm que viajar por toda a internet até o teu computador ou até o servidor de dados, né? E isso se torna muito lento. Então, pensa que cada vez que você pega um pedacinho de dado, você tira ele do servidor, mas ele não sai no formato. Ele tem que ser serializado, ele tem que entrar num pacote de rede, ele passa por uma série de processos para daí ele chegar do outro lado. E esses processos são lentos. Então, a Timescale começou a investir também nessa parte de melhorar a parte de consultas e queries e criar uma série de componentes que pudessem reusar toda a matemática que falhava no Postgres padrão, né? Então, por exemplo, aqui a gente está usando esse componente chamado Stats Eggs e ele está aqui, né, nessa função aqui principal. Né? Então, o Stats Egg é uma função, é um modelo estatístico que você consegue retirar média, máxima, mínima, desvio padrão, vários tipos de estatísticas dele. Mas a gente criou a Materialize View sem definir qual estatística a gente quer. Então, a gente salva um estágio matemático que tem os metadados e que consegue extrair qualquer estatística, mas é isso que está materializado, não a estatística final. Então, por exemplo, dentro do conceito desse modelo matemático, a gente pensou assim, o que eu vou precisar é reusar, né, uma estatística de 1 minuto na minha estatística de 5 minutos. Então, eu tenho essa função chamada rollup, que ela merge metadados de estatísticas de linhas diferentes. Né? Então, eu tenho, sei lá, a máxima. Eu pego dois conjuntos e eu vou ter uma nova máxima entre os dois conjuntos. Né? E aí, aqui um exemplo de quais tipos de funções existem. Né? Então, a gente tem Candlestick Egg, Percentile Egg, Stats Egg, State Egg, Counter Egg, Gauge Egg. Então, todos os tipos de agregação que você precisa para fazer os seus dashboards lá do Prometheus ou o que você está usando lá, o teu Grafana, você consegue gerar esse estágio. Né? Então, vamos falar um pouco sobre o percentile, por exemplo. Né? Dentro do Postgres tem uma função que se chama Percentile Disk, e que você pode ir lá e falar, eu quero encontrar a mediana. A mediana é o percentil de 50%. Para mim processar o percentil de 50%, eu tenho que fazer um processamento da curva de distribuição. Né? Então, os percentis, basicamente, eles criam a curva de distribuição, e aí você tem vários buckets que estão acumulando quem pertence àquele percentil, àquele grupo. Né? Se você fizer uma função lá no Postgres e falar assim, eu quero chamar o P99 e o P95, o Postgres ele não tem inteligência para falar, nossa, olha só, esse cara está processando 2 sistemas de distribuição juntos e a gente pode reutilizar. Ele vai lá e recria e relê tudo, e ele não consegue otimizar internamente
as matemáticas das distribuições dos percentis para reusar esses dados. Então, a gente falou, pô, vamos criar uma série de componentes que resolvem esse problema, né? Então, o Toolkit é uma ferramenta da Timescale e ela é uma outra extensão à parte. É o Timescale DB Toolkit. Essa ferramenta ela é escrita em Rust e ela é focada em performance. Ela não é dependente do Timescale DB, você pode usar ela em qualquer tipo de tabela que você tem no seu banco de dados, mas ela é feita para os componentes de séries temporais, é otimizada para os componentes da Timescale também, embora sejam independentes, né? Então, essas funções são super úteis e podem vir a te ajudar a fazer um sistema ser mais rápido. Por que as funções do Toolkit são tão interessantes também? Porque elas também permitem você começar a repensar como que você está chamando teus dados, por exemplo, a nível de downsampling também. Então, em vez de você pegar, por exemplo, eu tenho lá um gráfico do meu Grafana que eu estou chamando lá dados de 3 anos. Aí eu olho assim, eu tenho, sei lá, 3 milhões de registros. Mas eu não tenho 3 milhões de pixels de largura na tela para mim visualizar esses 3 milhões de registros. Então, o que o Grafana faz? Ele busca os 3 milhões de registros e ele fala, agora eu vou ter que aplicar um modelo só para gerar uma linha para o cara achar que ele está vendo aquilo que ele está vendo. Mas você está vendo lá 150, 200, 500 pontos no Grafana. Então, por que não fazer o banco de dados trazer esses 500 pontos direto lá do banco de dados, exatamente aquilo que você quer processar? Então, você também pode usar para puxar esse downsampling e fazer essas reduções. Aí outro detalhe que faz o total sentido na parte de organização e estabelece o ciclo dos dados, interfere muito na performance também, é a compreensão e a retenção, né? Então, dentro do Timescale, a gente tem um negócio que a gente chama de policies, que são as políticas de retenção, políticas de atualização, políticas de compressão. Então, como eu defino lá que a minha tabela é uma tabela por semana, eu vou ter um particionamento que eu vou gerar uma tabela a cada semana e eu falo, deu 2 semanas, eu já nem vou usar esse dado muito, eu vou comprimir para ocupar menos espaço. Então, eu vou adicionar uma compressão, uma política de compressão que depois que aquela minha partição inteira tiver 1 semana de vida, ela pode ser comprimida e ela se torna da mesma forma algo transparente, o mesmo nível de consistência que existe numa tabela convencional, mas os dados estão comprimidos. E eu também posso falar, olha, os dados brutos, depois de 6 meses eu nem preciso mais deles. Então, depois que está 6 meses lá, manda derrubar e eu vou ficar só com meus dados agregados a nível de 1 minuto, porque os dados brutos já não me servem para nada. Então, aí que entra realmente você ter dados de alta performance, porque você está removendo os dados antigos. E, falando um pouco mais de compressão, esse é um exemplo muito massa, eu adoro esse aqui é uma tweetada aí bem antiga, de uma pessoa aí com 34 terabytes, transformando os 34 terabytes em 2 terabytes, né? Então, assim, esse é o poder da compressão. Então, pensa que quanto que uma compressão pode fazer o teu sistema ter mais longevidade, é uma funcionalidade que você simplesmente habilita lá no sistema e dependendo da forma que você usa os dados, você vai ter impacto zero, né? Talvez você tenha algum tipo de problema de performance, mas você vai ter que ir lá e descobrir e trabalhar em cima disso, né? Essa é a média reportada pela telemetria aí da Timescale, né? As pessoas quando instalam a extensão também emite telemetria, você pode desabilitar isso, mas a gente sabe que as pessoas que habilitam compressão, em média, elas têm 95% de compression ratio aí. Então, isso significa que você está usando 5% do que você usava, né? E que cabe 20 vezes mais dados, né? Então, pensa quanto que você vai salvar de espaço na tua aplicação
simplesmente adotando aí uma ferramenta como essa, né? E aí como que funciona isso? Então, basicamente, a compressão ela tem esse poder, que é o poder da segmentação. Então, imagina assim que eu estou coletando dados de sensores, e aí eu vou segmentar esses dados pelo meu sensor, então pelo meu ID do sensor. Então, por exemplo, eu vou pegar o sensor número 1, sei lá, o sensor da cozinha, e aí eu vou pegar todos os dados desse sensor e vou agrupar eles. E eu posso também ordenar esses dados internamente depois que eles estão agrupados. Então, essa ordenação evita que o banco de dados tenha que usar um índice para reordenar. Então, às vezes, você está buscando com uma cláusula que você está pesquisando um dado entre um determinado período, então você também pode usar esse order by para otimizar a forma que você está buscando, né? E aí existem esses argumentos. Então, o chunk time interval, o que aconteceu? Né? O cara vai lá, daí ele tem lá um chunk de 1 GB, sei lá, 1,5 GB. Daí ele comprime, o negócio se torna 100 megas. Daí ele fala, nossa, agora ficou muito pequeno. Agora eu quero que fique um pouco maior para ficar mais parecido com o meu banco de dados. Daí ele pode ir lá e falar, eu vou unir 4 chunks. Então, ao invés de ser uma semana, ele pode falar, quando comprimir, comprime já para fazer 1 mês de compressão, tudo junto. E aí, se descomprimir, ele volta a ficar aberto, então ele consegue expandir e comprimir novamente através desse parâmetro. É um parâmetro experimental para permitir que as pessoas coloquem assim, uma média de tamanho que fique mais eficiente para o negócio delas, né? E aí, quais são as vantagens de você comprimir? A maior vantagem é que você comprime a partição inteira. Então, assim, nunca é um pedacinho, é sempre a tua tabela como um todo. E você não vai ter tantos índices, porque você vai usar o segmento, aquela forma de segmentar para encontrar os dados internamente comprimidos. A compressão ela funciona muito bem, então você vai ler dados de uma forma mais curta. E quando você lê mais rápido, existe esse trade-off, né? Tipo, que é você... Por exemplo, se você tem muito CPU sobrando, você pode usar mais CPU na tua operação. Então, por exemplo, está o dado comprimido e não tem ninguém competindo pelo CPU, está tudo bem, porque você só vai precisar de um pouco mais de CPU para descomprimir aqueles dados durante aquele momento. Então, sempre existe essa forma de você entender que a compressão vai gerar isso. E aí tem outro detalhe que se você fizer, por exemplo, eu vou comprimir 6 meses, nossa, vai ficar comprimido 98% talvez, 99%, mas aí você tem um problema que talvez para comprimir 6 meses vai demorar um pouco mais de tempo, então vai gerar um lock um pouco maior, né? Vai bloquear a operação por um pouco mais de tempo, então são coisas para se pensar. E aí agora que é a parte mais massa, que para mim é a parte mais nerds, é entender como que funciona os algoritmos de compressão. Eu acho que é uma coisa muito legal entender. Então são vários algoritmos que são aplicados e esses algoritmos eles são escolhidos de uma forma dinâmica dependendo do tipo de dado. Ele vai escolher. Não existe uma forma de você desabilitar a compressão para uma determinada coluna. Então, assim, você escolheu comprimir a tabela como um todo. Então, assim, eu lá na comunidade, várias vezes as pessoas chegam e falam assim, essa compressão está uma merda, não sei o quê, não funciona. Aí você vai ver, o cara tem uma tabela com 150 colunas, e aí é uma coluna lá no meio que não comprime, às vezes, é uma coisa que não dá certo. Então, quando você tem um problema grande, às vezes você vai falar que não funciona. Mas, assim, você tem que sentar e quebrar, às vezes, entender, né, o que pode estar ofendendo. Então, por exemplo, no Postgres, cada tabela é gravada em páginas, né? E a página ela tem um limite da largura, do número de caracteres de colunas. Então, quando você não põe esse limite, ele vai paginar e vai te mandar para outra página e vai usar uma funcionalidade de sistema toast, né? E aí, se você tem o teu processo lá que está enviando esses dados para uma tabela secundária, então você já está perdendo bastante do processo de comprimir e não vai ser tão eficiente porque você vai estar competindo por recursos. Beleza. E aí,
e aí, então, tem vários e vários formatos de compressão. Então, vamos dar uma olhada num exemplo. Então, essa é uma tabela que a gente quer comprimir. O que a gente tem nessa tabela? A gente tem uma coluna tempo, uma coluna CPU, uma coluna ali memory free bytes, né, como se fosse aí algum tipo de servidor que a gente está assistindo. Aí a gente tem a temperatura e a umidade. Então, né, eu estou falando ali de algum monitoramento de uma máquina. E aí eu tenho a diferença ali, né? Então, 82 para 98. Né? A temperatura saiu de 80, foi para 81. Então, como que seria eu aplicar um delta encoding? Então, vocês podem ver ali embaixo. Se eu aplicar o delta, ao invés de eu ter a coluna time, eu vou ter a diferença de segundos, né? Então, do primeiro registro para o segundo só tem 5 segundos. Da CPU, 82 para 98 só tem 16, né? Então ele aplica esse delta, em vez de ele salvar um númerozão gigante, ele salva um número mínimo e aí expande esse número a partir do primeiro número em tempo real. Aí a gente tem o delta do delta, né? Então eu posso fazer um delta do delta para os próximos registros e aí eu tenho um número ainda menor. Então seria uma segunda opção para começar uma compressão de valores, né? Aí eu tenho esse modelo aqui que também é o 8-bit, né? Então eu vou lá e eu crio um mapa dizendo assim, olha, tá vindo uma sequência de número aqui, ó, vai vir 1, 11, depois vai vir 6 vezes o número 12. Então ao invés de eu escrever 12, 12, 12, 12, eu escrevo 6, 12. Daí eu vou colocando sempre o número de vezes que aquele elemento aparece, e esse é um outro algoritmo que é aplicado para entender e comprimir os dados. Se você tem lá a tua coluna status, a tua coluna texto, né, só uma coluna aberta com qualquer dado, ele vai criar um dicionário. Ele vai criar um dicionário e vai falar, esse aqui é o dado 0, 1, 2. Então você não precisa se preocupar. Então se você tiver um dado desse, é muito, muito rápido. Então, né, existe esse Gorilla Compression, que é usado para pontos flutuantes, o Delta Encoding, que é esse que a gente mostrou para integers, e o Delta do Delta para o timestamp, e o dicionário para outros tipos de texto, né? Então, super eficiente em geral. Para o JSON-B, também ele vai acabar convertendo para texto e fazendo dicionário também. E aí, numa tabela eu tenho todos os tipos de dados diferentes. Vamos supor, na mesma tabela eu tenho o timestamp? Cada um vai usar um algoritmo. Cada coluna vai usar um algoritmo diferente. Até existe uma tabela de configuração que tu pode ir lá e meter a mão e alterar o algoritmo, né? Mas assim, não indico. Enfim. Não fala que tem. Eu trabalho na FINA faz 2 anos e na minha cabeça, eu achava que rolava um encargo debaixo dos panos. Os encargos dados lá e salvava os zipão. Fazia a query, ele dava um zip. Olha aí, ó. Isso que é legal a empresa grande, né? Ó, o Sebastian trabalha lá, ele trabalha na área de cloud, é outra área, e ele não conhecia, né, por debaixo dos panos aí como funciona, né? Para ser bem sincero, isso aqui é uma pesquisa, lendo as documentações internas, lendo os blogs antigos sobre isso, que eu coletei todos esses dados, mas eu não tive a capacidade de navegar no código lá para achar e entender isso olhando o código oficial, né? É um código em C. Aí agora, manda ver, Josias. É uma tabela igual a outra tabela, só que os tipos de dados, por exemplo, vamos dizer que a tua coluna aqui, né? Igual a gente tem aqui, a tua coluna aqui é time, timestamp. Aí ela se torna um timestamp array, um array de timestamps, né? Ou um dado híbrido ali. Não tem um meio termo para a gente analisar isso lá. Essa é uma coisa que eu já pedi várias. Eu queria muito que tivesse umas funçãozinhas que desse. Logicamente, ele deve entrar no mesmo esquema, porque se ele cair no toast, vai usar o toast do... Isso. Vai cair dentro da mesma... Se acabar... O que vai acontecer é que o tamanho dele vai ser menor para entrar no toast, entendeu? Também. Dá compactado. Talvez demore mais para gerar o toast. Vai usar um toast, olha até quando acende esse fulaninho lá daquele array lá. Ele lá provavelmente não vai caber numa página só. Aí automaticamente vai virar um toast.
Aí, então, não é bem o Toast a tecnologia. Existe uma outra tecnologia por trás ali, que é o batch. Então, assim, ele recolhe 1000 registros, um array de 1000 registros. Então, assim, no máximo que vai ter 1000 linhas dentro de uma linha só. Essa é a ideia. Esse lugar aqui, eu queria mostrar muito essa parte para vocês antes de nós terminar, que é o quê? Imagina o seguinte cenário. Você começa a fazer atualização lá naqueles dados que já foi comprimido. Cara, vira um inferno. Tem que descomprimir 1000 linhas para tu atualizar uma linha dentro, certo? Então, assim, seria super ineficiente. Aí, recentemente, o pessoal criou essa nova tecnologia que se chama Mutable Compression, né? Então, é uma compressão mutável. Pensa na loucura disso, né? Então, imagina que você quer alterar ali os registros, né? E aí, chegou um novo registro, mas a galera já está comprimida, né? Então, imagina só, esses 2 blocos são blocos que foi comprimido. Esse bloco, o terceiro bloco é um bloco novo. Chegou uma nova linha. O que ele faz? Ele vai lá, insere a linha, sozinha, comprimida, e fala assim, olha, eu tenho uma linha aqui, mas essa linha está sujando esse bloco. E aí ele cria o que a gente chama de staging area. Então ele fala assim, olha, tem uma galera aqui que toda vez que você vir fazer uma query aqui, além de tu processar tudo, você processa também essa área de staging, que é uma área suja que nós vamos limpar em algum momento, mas enfim, é um futuro. E aí ele pega essa área e une aos seus dados. Então, se você deletou, se você fez alguma coisa naquele dado comprimido, ele não é imediatamente deletado, mas ele fica lá dentro e é utilizado em toda e qualquer operação. E assim que ele vai fazer, e assim que você adiciona um elemento ali, o que ele faz ele marca uma parte para ser recomprimida. Então ele fala assim, olha, essa parte aqui tem que ser recomprimida. E aí ele pega um fragmento, descomprime, pega todo mundo que está ali nessa área de staging, une e recomprime e limpa a área de staging. Então essa é a ideia principal, né? Então eu pego a área aberta, descomprimo. E aí, e se o compression rate estiver muito baixo, né? E o que acontece? Então, assim, realmente tem gente que fala que, né, você fala 20 vezes mais dados, e você tem 20 vezes menos dados então, assim, se você chegar nesse momento, o meu conselho quebra a tua tabela e coloca só a coluna time e uma das suas colunas, e faz 50 tabelas, e aí você comprime elas independentes e você vai achar quem que é o ofensor, quem que não comprime bem, né? Geralmente você vai ter que adicionar tipo a coluna do device junto para você segmentar e fazer sentido, mas tem alguns tipos de dados que não vão comprimir bem. Não tem o que fazer, tem dados que não têm a natureza de compressão e não existe como fazer mágica, né? E a retenção? A retenção é bom demais, que você permite fazer o controle do tamanho dos dados. E é simples assim, você fala, olha, eu quero que drope um dado antigo. E a parte mais legal é você pensar, então, por exemplo, ó, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho 1 bilhão de linhas entrando no por dia, né? Então, se eu tiver 100 mil devices lá, eu tenho uma fazenda coletando dados de 100 mil sensores, eu vou ter 180 bilhões de linhas a cada 6 meses, né? Então, é bastante dado. Então, se eu tiver uma retenção de um dia, eu sempre vou ter 1 bilhão de linhas no meu banco de dados, né? Então, assim, eu saí de uma quantidade não fixa para uma quantidade próxima de fixa, né? Então, se você for fazer uma matemática aqui, você vai ver que você vai ter, sei lá, 1,5 bilhões de linhas, e aí você consegue entender uma média de tamanho que você quer manter o teu aplicativo, o teu banco de dados, sem sair de um tamanho. Então, aqui, esse seria um exemplo, né? E como que funciona essa parte da retenção? Essa parte que, para mim, foi muito legal, que eu fiquei muito emocionado, que é o truncate que faz por trás. Então, quando você está usando uma partição, cada tabela do Postgres, a partição é uma tabela. Essa tabela ela tem as estatísticas delas. Então, tem o vácuo roda dentro da partição. Os índices estão na partição. Então, quando você dá um truncate, que você fala, ó, dados de 6 meses atrás, quando você dropa a tabela, dropa os índices, dropa as estatísticas, aí não tem vácuo nenhum, né? O que ele está fazendo lá no final é fazendo echo maior /dev /null lá no teu arquivo
no teu arquivo estático do Postgres da tua tabela, ele vai lá e dropa por um ponteiro lá. Então, é uma operação de graça. Essa é a grande vantagem, né? Então, você não tem estatística, não tem vácuo e todos os índices vão estar lá. E é muito mais rápido do que os deletes, né? Imagina você fazer assim, ó, delete todos os registros que forem mais velhos do que 6 meses. Aí ele iria ler linha a linha, iria sair removendo linha a linha, e, na verdade, quando você dá um delete numa linha, o que você está fazendo é marcar aquela linha para não ficar visível. Então, ela continua lá. E aí, quando você vai dar um vácuo, ele vai ter que ir lá, limpar tudo, repaginar, criar outras páginas. Então, assim, gera uma meleca lá. A melhor coisa que você pode fazer é usar um truncate e separar em partições, e é uma arquitetura muito mais rápida, né? Então, recapitulando aí, as hypertables, elas particionam os seus dados de uma forma automática, né? Faz com que você não tenha que lidar com problemas muito grandes. As políticas de compressão, de retenção e de atualização permitem que você rode coisas em background, que você não precise, né, que você não precise esperar. E as agregações contínuas ajudam você a processar os dados uma única vez, e de forma hierárquica você pode processar os dados, né, em uma camada, em menos registros, ao invés de processar todos os registros novamente. E o Toolkit é essa ferramenta que combina as questões estatísticas para fazer o SQL se tornar mais rápido e eficiente. Aberto para perguntas aí? Toolkit é aberto. Timescale DB Toolkit é o link do GitHub. Da parte ali do final que foi falado do truncate, vocês truncam a tabela e não dropam, porque aí vocês reutilizam a estrutura de tabelas e índices e só trocam tipo, o metadado de qual é o intervalo de tempo que vai ser usado para ela, né? Ou não? O truncate, ele vai, digamos assim, que dentro do PG Catalog, você tem lá uma referência. Ó, essa tabela está usando esse arquivo físico lá no HD. Sim. Aí você vai lá e dá um eco e zera aquele arquivo, né? Tipo, dá um eco, coloca um dado vazio no arquivo, então você apaga a referência do arquivo, daí é o sistema operacional que só vai descartar as referências de memória, né? É mais ou menos assim. Então, assim, no final, os dados do catalog continuam lá. Sim. Né? Mas aí, no caso, vocês têm tipo o truncate é feito para poder reutilizar essa infraestrutura já e não precisar tipo, criar uma partição nova na tabela daí, no caso, né? Olha só, tem uma função que se chama drop chunk. Essa função, ela literalmente remove até os dados do catálogo. Por trás, quando ela está removendo os dados do catálogo, a estratégia de limpar os dados do disco é criando um novo ponteiro de referência que substitui o nome do arquivo oficial. Entendeu? Então, assim, é um detalhe do processo, né, que a gente faz, que seria como se você fosse lá e escrevesse truncate no braço e depois fosse no catálogo do Timescale DB e removesse os metadados relacionados àquele momento, aquele fragmento temporal. Mais alguma pergunta? Então, beleza. Valeu, gente. Obrigado. Queria só colocar aqui duas coisinhas rápidas aqui. Esse link aqui, pessoal, se alguém quiser, né, implantar o Timescale aí, gastar um tempo, quiser ter uma conversa comigo, esse link tem um link para o meu calendário aí, se alguém quiser marcar uma call comigo. A gente tem esse programa chamado Office Hours, que é um programa da nossa comunidade que permite com que a gente tenha, né, esse developer relations, né? Então, é parte do meu trabalho, é conversar com as pessoas, entender os problemas delas e ajudar elas desse formato também. Só queria colocar aí, né, igual o Raul colocou antes aí, a quantidade de pessoas que estão nesse espectro de alto nível de ingestão de dados, que tem um big data, né? A gente lá na Timescale, a gente também está fazendo testes, né, para a gente ver os limites. A gente tem um banco de dados que ele insere hoje 10 bilhões de registros por hora. E esse banco de dados ele chegou agora a 1 petabyte já de tamanho numa só tabela. Então, assim, e é no Postgres. Então, assim, é só para falar, né, que é o negócio, o Postgres ele serve para tudo e que vale muito a pena a gente sempre usar. E é isso aí. Muito obrigado, gente.